Beleza, mais uma questãozinha aqui para o canal, tá? Questão de número 17 da página 49. Questãozinha que relaciona também, mais uma vez, ângulos notáveis, certo? Vamos lá. A questão diz o seguinte, galera. Em plantas topográficas, uma curva de nível é uma linha imaginária formada por todos os pontos de igual altitude. Quando falamos em altitude, lembramos um pouquinho aí da geografia, da região representada. Por exemplo, a figura abaixo representa um morro onde são destacadas as curvas de nível de 0 metros, 30 metros, 60 metros, 90 metros de altitude. A projeção ortogonal dessas curvas, quando eu falo em projeção ortogonal, estou me relacionando à altura, tá? Projeção ortogonal. Dessas curvas em plano paralelo aos planos da curva de nível é chamada de mapa de curvas. O que é um mapa de curvas? É você pegar essa planta, vamos dizer assim, em 3D e você transforma ela num plano, tá? Num plano. Vai se desenhar mais ou menos no mapa, o formato dela como se fosse plano, e não formato 3D. Como vocês vão ver aqui, ó. Nós temos essa figura, tá? Tá em formato 3D e essa aqui é a plana, a ideia plana desse mapa. De acordo com esses conceitos, costuma-se espaçar igualmente a altitude das representadas pelas curvas de nível. No exemplo abaixo, elas foram espaçadas em 30 metros, como está aqui o exemplo do livro, tá? Espaçadas aqui em 30 metros, eu não vou fazer o desenho, vou fazer só o desenho mais simples, tá bom? E aí ele diz o seguinte: de acordo com esse conceito, considerem que uma montanha foi representada pelo mapa de curvas de nível abaixo. Aí nós vamos ter o desenho para poder entender. Em que as altitudes são dadas em metros. A e B representam pontos em curva de nível diferentes. Tá? Vou fazer logo o desenho para depois a gente continuar a questão. O desenho é mais ou menos assim, ó. Aqui é a ideia de mar que ele tem na questão, tá? É o mar. Aí você tem a primeira curva de nível a 50 metros. Ele dá essa ideia aqui, ó. Coloca 50 metros bem aqui. Aí tem mais uma curva de nível de 100 metros. Faz isso. Mesma ideia de 100 metros aqui. Tem mais uma de 150. Mais uma de 150 aqui nesse ponto. E a última curva de nível, né? Tá lá em cima da montanha. Vai ser 200 metros, tá? O que eu quero que você entenda nesse desenho? Isso aqui é como se fosse uma montanha vista de cima para baixo. Todas essas curvas de níveis são as distâncias que eu tenho separadas igualmente, como disse a questão. 50 para 100, 50, 100 para 50, 150, 150 para 50, 200 metros. Ou seja, sempre está diferenciando aqui 200 metros em cada uma. E na questão ele diz que um determinado ponto A está aqui na última curva de nível, ó, ponto A aqui, e está na primeira, no 50. O ponto B está aqui, tá? Ele deu dois pontos, ponto A e o ponto B. E aí pede para você fazer o seguinte: A e B representam pontos em curva de nível diferentes. A distância real entre eles é de 300 metros. Ou seja, o que é que significa 300 metros? Essa distância aqui realmente, ó. Se você pegasse, por exemplo, uma fita métrica, fosse medir a montanha, saindo, subindo ela, essa distância aqui ia dar 300 metros. Tá? O que é que ele pergunta aqui na questão então? Calculem a inclinação alfa, ou seja, agora o que é calcular a inclinação alfa? É essa inclinação aqui. Imagine que você está nesse ponto B, no pé da montanha, tá? E você está olhando para a parte de cima dela lá. Eu estou olhando sob determinado ângulo. Um ângulo que me foi dado, que vai ser calculado, no caso que eu estou no ponto B, estou olhando para o ponto mais alto dela, né? E eu quero saber qual é esse ângulo aqui, que inclinação é essa. O que eu faço para calcular esse ângulo? Bom, para calcular esse ângulo, você vai fazer o seguinte: você vai criar a ideia de um triângulo aqui, bom, um triângulo retângulo, eu vou desenhar ele aqui, ó. E aí você vai ter as seguintes distâncias aqui como representação. Quando ele pede para você calcular a inclinação, ele está pedindo para você calcular esse ângulo aqui. Esse é o ponto mais alto, que é o ponto A. Esse é o ponto mais baixo, que é o ponto B. Tá?
Eu quero descobrir que ângulo é esse. Diferente das outras questões, eu pedi para você calcular valores do triângulo, né? Isso aqui eu estou pedindo para você calcular o ângulo, que eu estou chamando de alfa, tá? O ângulo alfa dado na questão. O ângulo que eu estou olhando o ponto mais alto da montanha. Imagine que eu estou aqui, a montanha está ali. Então eu fico olhando aqui sob determinado ângulo, até olhar no ponto A, que é o ponto mais alto. E aí, para mim fazer isso, eu vou entender que essa distância daqui para cá vale 300 metros. Ó. 300 metros, que é justamente a linha, né, que vai desse ponto, aliás, exatamente, desse ponto até aqui. Esse ponto A ao B, esse ponto até esse, representa 300, que não é essa distância que eu coloquei aqui, tá bom? Isso aqui é a inclinação dela, né? E aí o que é a distância que vai estar aqui do A para o B? É a distância do 50 até o 200, né? A distância do 50 até o 200 vai dar quantos metros aí pra gente? Vai dar exatamente 150 metros, tá? Então 150 metros. Eu vou contar, ó, 50 mais 50 mais 50, cheguei no 200, cheguei em 200 com 150 metros a diferença. E aí, para mim calcular o ângulo alfa agora, né? Para calcular o alfa, o que eu faço? Eu vou aplicar uma relação que envolva cateto oposto e hipotenusa. No caso vai ser seno de alfa. Eu não sei quanto é o alfa, mas sei que o cateto oposto é 150, beleza? E sei que a hipotenusa vale 300 metros. E aí seno de alfa vai ser 150 para 300, cancelou 0 com 0, simplifica isso aqui por 15, né? 15 por 15 vai dar 1, sobre 30 para 15, 2. Então eu quero saber qual é o seno de determinado ângulo que vai dar 1 meio. Então você vai lá para a tabela e aí você consegue descobrir, né, qual é o ângulo que o seno dá 1 meio. Ou seja, é exatamente o seno de 30 graus. Então, esse ângulo aqui que você procurava vale 30 graus. Ok? Beleza. Questãozinha que tratou sobre a montanha, né? Nós tínhamos a distância real, que era 300 metros. Porém, eu queria calcular essa inclinação. Tá? Essa distância real do ponto A ao ponto B, esse triângulo, esse processo aqui, ó, nessa parte. E aí eu quero descobrir qual é o ângulo que vai formar para me avistar o ponto mais alto, né, de inclinação. Para isso eu tinha aqui essa distância do ponto A até o ponto B era 150 metros, que eu calculei 50 mais 50 mais 50, ou seja, de 50 para 200 a 150, e ele tinha a distância real que era 300. Tá? Então quando eu fiz o cálculo do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, eu encontrei que o resultado deu 1 meio, né? Logicamente, o seno em que o resultado dá 1 meio é o de 30 graus. Então, portanto, esse ângulo aqui, né, ou seja, o alfa é igual a 30 graus. Show? Isso aí, galera, mais uma questão. Tá? Fechamos. Questão aí da página 49, questão 17, ângulos notáveis. Show!